The Last of Us, episódio 7. Vamos com calma. Mas antes de continuar, spoilers do episódio e do jogo até esse momento específico da história. Relaxa que eu não vou contar o que acontece depois. E deixa eu adiantar algo que eu sempre digo no final dos vídeos, né? Porque eu tô muito curioso para saber o que você achou desse episódio e da temporada como um todo. Então comenta aqui embaixo as suas impressões pra gente continuar essa conversa, né? Essa série realmente tem gerado uma reação super divisiva na internet. E é claro que existem muitas opiniões negativas que eu não considero válidas, como os ataques à aparência da Bella Ramsey. Não que seja proibido se importar com o visual de um personagem consolidado no imaginário de uma obra. Esse detalhe de adaptação é discutível sim, mas o bullying virtual pra cima da Bella chegou a um nível bem inaceitável de intolerância, na minha opinião. Mas tirando isso, existem sim argumentos bem pertinentes contra ou a favor dessa adaptação, e esses me interessam muito mais porque eu gosto de entender como as decisões criativas do Craig Mazin e do Neil Druckmann têm atingido ou não o público da série, né? Tanto quem já jogou o jogo ou quem está acompanhando essa história pela primeira vez na TV. Então, resumindo, me diz aí o que você achou disso tudo, mantendo o respeito, claro. Bom, eu sempre defendo que é complicado chegar a uma conclusão definitiva sobre a qualidade de uma temporada enquanto ela está sendo exibida semanalmente, já que é só no final que a gente realmente pode olhar para o quadro completo e ver se as partes individuais conseguiram criar um todo coerente, né? E agora a gente tem isso, pelo menos até esse ponto da história de The Last of Us. E o resultado, pra mim, não deixa de ser irregular. Eu gosto de vários momentos específicos da série, eu gosto de algumas mudanças pontuais que fizeram na trama, seja para desenvolver melhor os personagens secundários, como o Jesse e a Dina, ou para trazer novos ângulos, como a subtrama do Eugene ou o ataque em Jackson, né, que demonstra o quão vulnerável pode ser esse lugar que representa um retorno crucial à civilização, mas que ainda assim pode ser destruído num piscar de olhos. Numa cena que também rende o melhor momento de ação, suspense e escala da série e que realmente foi muito bem realizado no episódio 2. Aliás, o desenvolvimento do Jesse nesse final torna o seu desfecho ainda mais pesado num momento infelizmente idêntico ao jogo, né? Eu sempre torço pro Jesse não sair por aquela porta, mas ele sempre sai. É uma perda muito triste, cara. Mas vamos lá, eu sinto que existe um grande problema no cerne dessa temporada e que fica evidente mais uma vez nesse último episódio, né? Que surge do jeito como a série acaba diluindo a força principal dessa história, atenuando vários momentos que serviam para nos incomodar profundamente e removendo o peso que uma história de vingança deveria ter sobre nós. Para mim, a essência de The Last of Us Part 2, o jogo no caso, é a discussão sobre a violência cada vez maior que surge do ciclo interminável de vingança, se utilizando de uma estrutura narrativa que te força a vivenciar as coisas de pontos de vista opostos, para que você justamente sinta na pele o quanto esse espírito revanchista é traiçoeiramente enviesado. The Last of Us faz a gente pensar sobre perspectiva e o quanto as nossas ações são realmente justificáveis ou só justificáveis a partir do nosso próprio ponto de vista, excluindo qualquer possibilidade de pensar no outro lado. E o jeito como o jogo faz isso é o que faz dessa história, para mim, uma obra-prima dentro desse tema e dentro da sua mídia original. Porque o jogo nunca se esquiva do desconforto inseparável dessa jornada de vingança. Pelo contrário, né? Ele dobra a aposta e faz você, o jogador, se sentir cada vez mais viciado nessa vingança, até que a narrativa puxa esse tapete e o que sobra é uma repulsa enorme pelas ações que você mesmo cometeu. Personificadas, claro, na personagem da Ellie. A série The Last of Us, no entanto, parece ter um certo medo de provocar esse mesmo tipo de sensação com essa mesma intensidade, e isso fica muito nítido quando a gente observa todo o arco da Ellie nessa temporada, que se utiliza da vingança muito mais como uma ferramenta funcional para mover a história adiante, quando isso é conveniente para o roteiro, e não tanto como a motivação principal que emana lá de dentro da personagem, né? A gente percebe isso ao longo da temporada, mas também nesse último episódio, quando a Ellie se depara com o Owen e a Mel lá no aquário e mata eles de forma quase acidental, né? Se arrependendo imediatamente, inclusive dizendo depois para Abby que não queria machucar eles.
E a cena até faz uma mudança interessante, com a Mel pedindo para Ellie abrir a sua barriga e salvar o seu bebê, né? Pedindo ajuda para a pessoa que acabou de atirar nela. Mas esse é o tipo de mudança que parece legal, mas que me soa desconectada da narrativa maior que deveria ditar o tom de todo esse primeiro trecho em Seattle. Por exemplo, o jogo te faz apertar o botão e enfiar uma faca no pescoço da Mel enquanto ela também tenta te matar. Então até existe um elemento de legítima defesa ali, né? Mas o jeito como a Ellie esfaqueia a Mel é muito mais proposital e dilacerante do que um tiro distante e limpinho que acerta a Mel sem querer, né? Esse assassinato no videogame é muito mais intencional, assim como tantas outras mortes intencionais que a Ellie vem colecionando até ali. E na série de TV, esse mesmo momento, por mais trágico que seja, acaba fazendo essa cena ser mais sobre a Mel do que sobre a Ellie, né? A gente reflete mais sobre ela e o seu bebê e a vida que eles poderiam ter tido, do que sobre como a vingança tem tornado a Ellie uma pessoa implacável e insensível, por mais que a Ellie do jogo também se sinta super mal quando descobre que matou uma pessoa grávida. Mas ali, essa é a primeira vez que ela realmente confronta o resultado horrível de todo um caminho de matanças. E aqui na série, esse arrependimento da Ellie acontece muito frequentemente, né? Com a série meio que ligando e desligando um botão de emoções vingativas da personagem a cada episódio, praticamente. Por exemplo, quando a Dina conta pra Ellie que tá grávida, no jogo isso gera um baita conflito, porque uma gravidez significa um empecilho enorme pro que a Ellie deseja fazer, né? E na série, a Ellie aceita isso numa boa. Ela fica toda feliz e até se predispõe a levar a Dina de volta para casa. Nesse momento, parece que os produtores desligam esse botão de vingança da personagem. Daí, quando eles precisam de novo dessa vingança para mover a história, a Ellie volta a ser orientada pelo seu rancor. Quando ela briga com Jesse, insistindo para ir até o aquário, ela tá com esse botão ativado. Mas aí quando ela volta pro teatro, de mãos abanando, ela desliga de novo esse botão, mudada pelo trauma que ocorreu no aquário e que deveria sim ter provocado esse efeito, né? Mas que não me soa tão impactante assim porque ela nunca realmente materializou esse ódio vingativo que acontece tão intensamente no jogo. E cara, eu sei que é um saco ficar comparando jogo e série, né? Principalmente pra quem não jogou. Mas é que analisar essas diferenças é o jeito mais didático que eu tenho de argumentar a falta que eu senti dessa essência de The Last of Us. Isso acaba sendo bem frustrante porque todos os outros aspectos da série me parecem muito bem resolvidos, né? O design de produção tá incrível, a fotografia também, as atuações dentro do que é exigido delas realmente funcionam e me emocionam num nível mais imediato. Pô, a cena da Ellie dizendo que a comunidade dela era o Joe é incrível, né? E mais um exemplo de que a Bella manda muito bem quando ela tem o texto certo para trabalhar. O problema é que muitos traços da sua personagem já surgem equivocados do roteiro, né? E daí ela não tem muito como controlar esses problemas, na minha opinião. Não é culpa dela que a Ellie seja retratada de forma frequentemente imatura, ou que o roteiro sinta que precisa elevar tanto as habilidades da Dina e rebaixar a capacidade de sobrevivência da Ellie para criar uma dinâmica interessante entre elas, ao ponto de a Dina ter uma perna furada por uma flecha e ainda assim ser a pessoa que cuida da Ellie quando ela volta toda machucada da sessão de tortura da Nora. Uma cena que é bonita, sim, e que traz esse simbolismo interessante da Ellie sem camisa, se expondo pra Dina fisicamente e emocionalmente também, né, quando ela conta pra ela o que o Joe fez. Mas eu acho que falta uma visão maior à série de The Last of Us, né? Falta uma capacidade de olhar pro todo e saber como contar essa história do ponto A pro ponto B, pro ponto C. Até aqui, eles souberam trabalhar momentos individuais, com ideias interessantes e ângulos refrescantes, mas eles não têm conseguido juntar tudo isso debaixo de uma narrativa mais coesa e completa. Prova disso é o Craig Mazin dizendo que acha que não vai dar para terminar essa história com 3 temporadas, né? Querendo agora fazer uma 4ª temporada para concluir a coisa toda. E esse é o tipo de atitude que para mim já devia ter sido planejada desde o começo, né? Eu sei que série de TV depende de renovação e tudo mais, mas como que você faz uma 2ª temporada só com 7 episódios e sequer sabe quantos episódios a mais você precisa para fechar essa narrativa, né? O ideal seria uma 2ª temporada com 10 episódios e daí mais 10 na próxima já seriam suficientes para amarrar tudo que falta. Mas sei lá, não foi o que aconteceu e eu acabo não sentindo tanta segurança se eles vão acertar essa estrutura narrativa daqui para frente.
Isso até me faz pensar na Abby, que é uma personagem que todo mundo odeia na série, foi super vilanizada, né? E que mal teve tempo de tela para justificar uma próxima temporada toda voltada para ela. Eu duvido muito que a galera assista tantos episódios de The Last of Us ancorados num ponto de vista que só foi construído para ser repudiado nessa segunda temporada. Sendo que eles sequer podem contar com a revelação de alguns mistérios ao redor dela que já foram entregues dessa vez, como as suas motivações, por exemplo, nos primeiros minutos da segunda temporada, para ser preciso. Talvez fosse muito mais interessante que essas histórias, a da Ellie e da Abby, caminhassem em paralelo, né? O que evidenciaria ainda mais o contraste entre elas, pensando que as duas tramas acabam seguindo em direções bem opostas, moralmente falando. É até curioso que eles comentem tanto no podcast de bastidores que o formato de TV permite que eles se libertem da necessidade de mostrar algumas situações só a partir de um único personagem jogável, como é o caso no videogame. E aqui nesse episódio final eles acabam justamente presos a isso, né? Aquela cena da Ellie chegando na Ilha dos Serafitas, algo que não acontece no jogo, existe só para que a gente entenda que a WLF está atacando essa ilha, sendo que esse momento poderia ter sido mostrado sem a presença da Ellie para servir como ponto de vista principal, né? Já que a gente também acompanha o Isaac, a narrativa podia deixar ele ser o olhar principal nesse trecho, mas isso implicaria num gasto maior de grana para mostrar esse evento de um jeito mais grandioso, né? Então, de novo, eu percebo algumas soluções de história que existem mais por uma questão de orçamento do que por fazerem sentido narrativamente. Tudo bem, a Ellie vem do ritual dos Serafitas serve para mostrar para ela que aquela criança que ela queria salvar momentos antes faz parte de um grupo igualmente violento, mas daí eu volto pro problema de personalidade boazinha da Ellie. Ou seja, a Ellie realmente vingativa não estaria nem aí para esse moleque Serafita, né? Ela não deixaria isso atrapalhar o seu objetivo. Mas a Ellie da série, que precisa se manter moralmente aceitável na visão dos produtores, acaba tendo que demonstrar esses impulsos heróicos, que depois precisam ser apagados na cena dela sofrendo na mão dessa galera. Num movimento que até me parece redundante, já que a Ellie já tinha visto esse ritual acontecer no episódio 6. Enfim, eu sei que não parece, mas eu gostei de vários momentos individuais da série, só que eu tô bem frustrado quando eu penso no panorama geral e no que vem pela frente. Eu acho que o Craig Mazin e o Neil Druckmann simplesmente não conseguiram achar o jeito certo de transpor essa história de uma mídia para outra, tropeçando ainda mais ao não terem coragem de pisar fundo nos aspectos mais sinistros dessa trama, que foi feita propositalmente para nos causar desconforto, e trabalhar esse desconforto a favor da narrativa. Alguns episódios atrás, eu defendi bastante o ritmo mais lento, que deixa os personagens convivendo, e até uma certa inocência da Ellie, né, que seria contrastada pela brutalidade das suas ações nesse final. E agora que esse final chegou, eu não acho que a série conseguiu oferecer um desfecho satisfatório a esses anseios que foram plantados antes. Eu não sinto que esse contraste prometido de ritmo e tom foi realmente entregue, por mais que eu ainda tenha gostado de ver tantos momentos e lugares do jogo recriados aqui. Mas recriados de um jeito mais superficial do que poderiam, né? Eles ainda são efetivos, principalmente para quem não jogou, eu acho, só que eles não atingem aquela alma que fez essa história ser tão especial para mim. De repente essa alma pudesse surgir com mais episódios dedicados aos momentos finais dessa temporada que realmente trazem esse retrato mais brutal da Ellie, mas eu sinto que o problema está mesmo na visão dos produtores, né? Que me parece trocar uma história sobre dois lados opostos, mas igualmente destrutivos de vingança, por uma narrativa que até agora, pelo menos, apresenta uma heroína com alguns defeitos contra uma vilã com algumas justificativas. Mas, como eu disse no começo, me interessa muito a visão plural de vocês que estão assistindo, né? E que pode muito bem ser totalmente diferente da minha. Eu posso estar meio desapontado, mas eu estou realmente fascinado pela natureza complexa dessa adaptação e eu acho que a conversa ao redor disso pode ser bem produtiva, né? Então, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.